E aí, como vai? No vídeo de hoje eu conversei com o Juliano. Juliano já é cliente aqui da Magic, já tem uns 3 anos aproximadamente. E olha só que legal a história do Juliano. Ele trabalha nessa empresa que é cliente aqui da Magic, já tem mais de 20 anos. Então você imagina o desafio do Juliano, que é trabalhar numa empresa de varejo há mais de 20 anos e nessa empresa participar de um grande movimento que foi a saída ou a evolução ali das vendas exclusivas do balcão para as vendas online, especialmente dentro do marketplace do Mercado Livre. Então, nós conversamos sobre essa trajetória do Juliano dentro da empresa. Espero que você goste. Está tudo nesse vídeo que vai começar agora. Um grande abraço e bom proveito. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo acabam se inspirando, né? Poxa, quero começar uma empresa ou tô naquela batalha do dia a dia da empresa e escutar sempre uma outra história de construção e luta, que não é Com fácil certeza, também, com certeza. inspira, inspira. Só para posicionar, você fala de onde? Da sua A cidade, gente, Júlio? eu falo aqui de Maringá, no Paraná. A gente aqui é interior do Certo. Paraná, uma cidade aí é a terceira maior do estado. É uma cidade Aham. muito boa. Eu gosto muito daqui, cara. Você nasceu aí ou não? Nasci aqui próximo aqui, mas vim pra cá com 13 anos de idade. Ah, Hoje eu tô então com tá. 40, então já faz um tempinho que eu tô aqui já. Faz, a vida toda, a vida toda. É, Estamos quase igual, praticamente. eu tenho 41, estamos próximos. É, então, os cabelos brancos não deixam mentir a idade mais, cara. Pois é, muito É legal. bem isso. E É, como, então. cara, como que começou? Hoje, sua empresa tem quanto tempo de vida aí desde das primeiras movimentações? Uhum. É assim, primeiramente eu não sou o proprietário, eu trabalho aqui com o Márcio, que é o proprietário já há muito tempo, vai Aham. fazer 21 ou 22 anos já, que eu trabalho com ele aqui. Você Aí eu trabalha comecei, 22 anos aí? 22 anos, isso, mas a empresa Olha. não era e-commerce, a empresa ela surgiu, era uma assistência técnica, né, que era Aham. autorizado de várias marcas na época, e daí ali em 2013, a gente já estava, né, sempre tive eu sempre gostei de tecnologia, sempre fui meio fuçado, assim, nessa parte, né, sempre Aham. gostei dessa parte de online e tal. Então daí eu conversando com o Márcio, e ele falou: "Márcio, vamos vender online, vamos vender online". Aí ele falou: "Ah, começa aí", que daí eu tomava conta na época da assistência, né, junto com ele, e Você daí a já gente estava há muito começou tempo ali. na empresa? Naquela época, quando você começou a falar do online com ele? Já, eu entrei aqui em 2000. Eu entrei a primeira vez em 2002, depois eu saí, daí voltei em 2003, saí de novo, foi que eu fui na época fui morar fora do Brasil. Aí em 2007 eu voltei, desde então aqui. Então eu já conheço ele há bastante tempo. Então em 2007 eu voltei, em 2013 a gente começou o projeto. Finalzinho de 2012 começou o projeto ali, mas quando o negócio cresceu, né, e a gente começou a vender pelo Mercado Livre, assim, não existia venda de peças, de algumas peças no mercado. Tinha, mas era muito ruim, cara, as fotos era muito horrível, era, tipo, muito Não, o feio. Daí a gente mercado começou com um naquela negocinho época, principalmente. é. Então o Mercado Livre na época ainda era a envio era por nossa conta, não tinha esse, acho que Mercado Pago estava começando, tal, então era bem assim, todo o frete tinha que calcular na mão. Então a gente começou ali, daí o negócio começou a escalar, escalar, e daí em 2013, daí o Márcio chegou, a gente veio conversar, falou: "Ó, não dá mais pra mim participar do físico e do online". Daí eu saí, aí outra pessoa entrou no meu lugar, e eu fui pra outra salinha ali, né, mas ainda sendo tudo mesmo CNPJ, tudo junto. Aí Aham. começou aí começou aí a MG Parts. Então, a gente começou nessa parte, começou a vender, começou, né, uma empresa de um homem só, literalmente, eu fazia anúncio, na época, eu embalava, eu fazia tudo, né, fazia nota manual, que não tinha ainda sistema, né, Ó, deveria ter, 2012, mas a né? gente não conhecia isso. Sim. E daí em 2014, se eu não me engano, a gente foi no primeiro, 2014, 2015, se eu não me engano, a gente foi no primeiro evento, que na época foi, eu acho, um dos primeiros Mercado Livre Experience que teve. Não era nem Aham. esse nome ainda, era outro nome, Mercado Livre, alguma coisa, não lembro ainda. Daí lá a gente conheceu algumas empresas que estavam começando na época, eh, essa parte de que a gente não dava mais conta. Daí o Aham. primeiro hub, essas coisas, e aí foi indo, cara. A gente começou, daí foi indo, daí pra frente, é só crescendo. Começou comigo, hoje a gente tá em 15, só do 15 MG pessoas. Parts, 15 pessoas. Então, Ó, e assim, caberia muito mais aqui. A gente até brinca aqui que a gente faz um milagre com o que a gente tem aqui de pessoas.
Legal. Você sabe que uma das coisas que as empresas, não só online, mas de qualquer forma o varejo, é de fato se manter enxuto. É um desafio. Parece que Sim. não, mas, cara, você não é fácil primeiro contratar, treinar e tudo mais. Agora, se Uhum. manter enxuto e fazer uma relação, né, de número de funcionários com entrega e manter isso bem, né, é o que vocês É. fazem aí, né? Faz diferença, Sim. cara. Hoje a gente faz em média. z- Mês passado a gente fechou com 19 mil pedidos mês. Uau, Só uau. aqui, fora full, né? Só Só aí? aqui, só aqui, isso, fora o fulfillment. Hoje eu não estou Então, com o número nada aqui. é. Quantos por cento mais ou menos de você full e local? Você tem uma Olha, relação dessa? A maioria está no full, a maioria sai daí? não, hoje a gente tem acho que 60 itens no full só. Os itens estrelas, né? Que sempre orientação, Aham, né? Sempre a gente conversava, né? Vamos colocar os que mais vendem. Mas ainda não tenho tudo por um motivo fiscal. Porque tá, como eu estou no Paraná e São Paulo, e a maioria dos nossos fornecedores são tudo multinacionais, a gente não consegue uma abertura, não tem muito uma abertura assim, vamos dizer assim, me fatura por tal CNPJ e tal. Não, não, não tá. É sempre mesmo, a gente não tem. Então a mercadoria tem que vir para cá, a gente tem que tratar e mandar de volta. E como tem essa briga nesse estado, né, você sabe como é que funciona, mesmo você estando fora, você exato. tá no meio aí, você sabe como é que é a briga aqui. Então, alguns produtos a gente não consegue mandar para o full, mesmo sendo vendendo muito. E no caso, depende do produto que eu for mandar, cara, vai bitributar, ou até, né? Então acaba sendo inviável. Então a gente tem os produtos específicos que a gente trabalha, assim, tudo que dá de produto que gira muito a gente manda, mas Uhum, hoje eu acredito o fulfillment em termos assim, se você for parar ver conta por conta de todos os marketplaces, né? Individual, não somando todos, uhum. todas do Mercado Livre, não. Individualmente, hoje o full ele tá com 53% do Do conta faturamento. por conta, né? Agora, do faturamento geral, aí já cai para uns 32, 33 é a média, mais ou menos. Mas tem menos, tem pouco produto lá, como você disse, né? Só Tem, os tem. mais estrelas. Hoje a gente tem no sistema 2.600 e alguma coisa SKU, não vou lembrar. Desses 2.000 e pouco, Tá, só 50 e não chega a 60, o Daniel, que está lá. entendi. E Então a gente mesmo quer. assim ele quer Tem um. É porque forte, assim, né? isso, é. Então a gente queria mandar mais, mas por alguns motivos fiscais, a gente acaba não mandando. A gente está vendo algumas formas de resolver isso. Mas, assim, novamente, por esses parceiros nossos serem muito, Entendo. empresas grandes, eles não têm uma abertura tão fácil, né? Então a gente tem Agora, que meio que Juliano, seguir a regra deles. uma coisa, desde 2012, 13, 14 ali, cara, Sim, estando no Paraná, desde aquela época, você já tinha, como que era, cara? Porque você tinha envio a partir de você, né? Sua responsabilidade, não tinha mercado sim. envios, não tinha nada, demorava até para chegar. Como que era? Você já tinha uma desvantagem, podia chamar assim, ou não era tão pesado Já, naquela época? sempre. Sempre, cara. Como a gente está no interior do Paraná aqui, a gente sempre teve esse problema com. Sempre a dor maior aqui foi logística, né? É, Não é à toa imagino. que um dos maiores aprendizados que eu tive aqui de e-commerce foi quando eu mais evolui, quando realmente eu aprendi a gostar mais ainda do e-commerce, foi quando eu fui convidado para participar aqui em Maringá, tem uma associação chamada Enúcleo, Uhum. e só sobre e-commerce. Na época eu comecei a participar, era poucas pessoas, hoje já tem mais de 60 empresas, se eu não me engano. Eu fiquei durante um bom tempo junto ali na diretoria. Aí depois eu resolvi sair, deixar, né? Eu tava com bastante coisa para fazer. E como é tudo voluntário, então nessa época a gente sempre lutava lá justamente por causa do frete. Como que a gente consegue? Daí a gente chegava, ó, nós temos tantas empresas, a gente consegue para a gente tentar negociar. Então foi uma das formas que a gente foi buscando. Só que daí o que acontece? Na época, as empresas de transporte mesmo, até mesmo, o único que assim que ajudava era mais o correio. Só que naquela época o correio hoje o correio não é bom, naquela época era pior ainda. Então, mas as empresas não eram assim próprias, não existia uma empresa de transporte para e-commerce, como já tem hoje. Então, hoje Exato. já o cenário é bem diferente aqui. Mas na época eu sofria com transportadora, então a maioria ia por correio, né? Porque antigamente eu chegava nas transportadoras e falava assim, ó, a gente trabalha com e-commerce. Aí a pessoa, o quê? O que é e-commerce? Que é. Né? Então eles não sabiam ainda. Aí eu chegava a explicar, falava, ó, o meu produto, cara, ele é
pequeno, ó, a média de peso é 1,5 kg, a embalagem 30 por 30 por 10 é pequenininho e tal, né? Então a pessoa, ah, tá, ai, mas não tem o padrão para esse frete. Não tem tabela, não sei o quê. E aí começou, né? Então aí não teve uma época que a gente chegou a fazer uma parceria com uma empresa daqui de Maringá Uhum. que levava para São Paulo e a gente postava no correio de São Paulo. Cara, e aí foi tipo assim, teve Entendi. muita vantagem, porque daí você postando por São Paulo era muito mais, valia muito mais a pena. Sim, sim. E então daí essa foi sempre a dificuldade. Aí depois, quando começou o mercado coleta, aí facilitou muito, né? Porque aí você imagina, tinha que calcular frete, o cliente ligava, ah, quanto que é o frete? E na época, E como eu falei para sempre, e você, sempre Mercado Livre? sim, Desde o começo, não tinha loja sim, própria online, por exemplo? Chegou a ter? Tem? Como que é essa? tenho. A gente tem a loja própria, né? A gente sempre teve, desde o início Ela teve a loja nasceu, própria. isso que eu ia falar, ela nasceu primeiro que o Mercado Livre para vocês ou Não, não? não, não. O Mercado Livre nasceu primeiro porque a gente precisava. Ah, a gente não tinha experiência nenhuma, né, o Daniel? Era Não. literalmente não sabia o que. Eu sabia comprar, mas não sabia Aham. vender. Então, nisso a gente bateu cabeça bastante, né? Até aprender como é que funcionava, como é que você lidava com alguns tipos de cliente, né? Com a Aham. famosa jeitinho brasileiro ali. Mas então, daí a gente começou a aprender bem Legal. essa parte. E, cara, foi daí pra frente, tipo assim, foi só evoluindo, aprendendo, quebrando bastante a cabeça. Aí, assim, não existia tanto essa cultura do e-commerce como é hoje. Hoje eu vejo muitas pessoas aí trabalhando com e-commerce, com bastante. Cara, e até eu acho que fico bem feliz, porque, ah, literalmente, assim, é uma coisa que eu falo que fui picado pelo bichinho do e-commerce lá atrás. Faz E eu tempo, aprendi, cara. aprendi a gostar disso, fantástico. E principalmente parte de operação. Eu amo operação. Então, às vezes eu vou lá no depósito assim, fico olhando assim, olhando o pessoal trabalhando, e eu fico pensando, ó, se eu mudar aquele cara de lugar ali, puxar isso para cá, eu vou melhorar isso, eu vou fazer ele andar menos. Aí eu fico nessa pira, né? Eu Cara, e gosto sempre essa bastante de visão, operação. Juliano, porque você me passou que lá atrás você já tinha um tempo na empresa, obviamente teve sempre um espaço bem bacana por aí, mas Sim. você abriu um negócio que não tinha dentro da empresa, né? A empresa já tinha, quando ela foi para o e-commerce, ela já tinha um certo tempo de vida, a empresa, não Já a tinha? empresa ela nasceu em 94. E daí a Então, gente já tinha isso. aí, Mas como que é exato. chegar para uma empresa que já tem história, querendo ou não, tem uma linha de trabalho, um raciocínio. Você vem com uma Sim. visão, né? De falar, pô, Exato, assim, e-commerce. na época, exato, o Márcio, que é o proprietário, ele sempre Aham. deu muita, assim, abertura na época para mim, né? Ele falava, ó, testa lá, se der certo, nunca falou Bora não, ver. nunca falou não, nunca falou não. Então a gente sempre ia testando ali, eu sempre gostei de fuçar nas coisas, sempre fui fução, sempre fui curioso, essa é a minha vida Aham. inteira, né? Até demais às vezes, em relação a coisa nova, assim, né? Tá? Então eu gosto dessa parte, não sei Mas, porque eu sou, mas não sei, teve um momento de não dar certo o começo? Como que foi assim? Porque era uma ideia nova, uma empresa sim, já consolidada, já com a sua cultura, e chega um momento pô, às vezes o começo é difícil e tal. Teve um momento que falou, cara, deu certo, né? Demorou para chegar nesse momento? foi assim, que nem quando a gente começou, né, daí, quando eu saí da parte da operação, da parte ali de ajudar o pessoal da assistência, aí o Aham. negócio começou a tracionar, vender, daí o Márcio falou, opa, aí a gente tem alguma coisa, Tem né, vamos dizer algo. assim, tem algo aí. Daí ele falou, ó, vai lá e começa a fazer. E aí comecei sozinho ali, aí um dia ele chegou pra mim e falou, Márcio, o negócio tá corrido. Ele falou, ó, então tá, o dia que você faturar cada 50 mil reais que você faturar, eu vou te dar um funcionário, né? Que legal. Aí eu guardei essa informação. Cara, eu digo, no primeiro mês que bateu 50 mil, eu falei, ó, Márcio, tá aqui, ó, 50 mil. Ele falou, então pode contratar um. E aí foi. Aí ele deu segundo, 100. Aí só que chegou um momento que não dava mais para fazer isso, não. Eu tava com bastante gente aqui ociosa, entendeu? Então Pô, aí foi daí que foi crescendo essa vontade, né? E aí, legal. claro, teve um momento ali que principalmente quando eu vim sozinho, hoje a Brascom Peças aqui onde começou essa empresa, Aham. eu fui para um quartinho separado. Aí chegou um momento lá que as coisas pareciam que não ia, que nem você falou. Mas assim, não porque não vendia.
mas porque não dava conta por esses problemas. O tempo de entrega, na época a Ah, gente começou, as pessoas ainda não tinham uma visão muito errada do Mercado Livre, né? Naquela época o Mercado Livre ah, era, não tinha essa confiança que é hoje. Hoje eu falo para ah, qualquer pessoa, um dos lugares mais seguros para você comprar, em relação assim, que você não pode ter medo, até as pessoas agem de má fé ainda, é no Mercado Livre. Né? Eles verdade, protegem demais o consumidor, né? Até verdade. muitas vezes até demais. Então a gente tinha esse receio ali de como fazia e tal, daí a gente começou a aprender, porque não tinha onde eu buscar essa informação. A informação que a gente tinha era assim: ah, eu entrava no anúncio nem concorrente, porque não tinha na época. De uma pessoa que vendia lá, analisava, olhava como é que ele fazia e ia atrás. Na época dos templates ainda, não sei se você lembra dessa época. Sim, sim. Lembrava, você desenhava o que você queria na É, descrição do exato. Era, produto, tá? parecia uma árvore de HTML. Natal, na época lá. Era tão colorido que Isso tinha. mesmo. Então, assim, teve uma época assim. Aí depois que passou essa fase ali de aprender algumas coisas, algumas dores que a gente batia a cabeça, cara, eu vou falar pra você que não teve momento ruim depois, assim, em termos de falar, vamos desistir, não tá dando certo. Não. Pelo contrário, já teve momento de a gente chegar e falar, cara, o que a gente faz pra gente poder dar conta do que tá entregue? Por exemplo, na época da pandemia mesmo, eu Ah, falo, cara, que a gente, como assim, o mercado brasileiro é bem diferente do americano em relação ao e-commerce, né? A gente uhum. cresceu agora, praticamente é uma criança perto dos mercados daí. O É, brasileiro tinha muita dificuldade. Só que quando chegou a pandemia, literalmente assim, a gente meio que já estava estruturado. A gente já sabia o que funcionava, já tinha site, já tinha uma equipe legal. Então foi quando todo mundo começou a migrar para o e-commerce e a gente estava já pronto. estavam E eu lá. falo, e eu falo para você, até hoje, maior que a gente cresceu muito mais. A gente nunca vendeu igual vendeu na época da pandemia. Porque assim, Ainda foi um pico gigante, né? Fechou tudo, né, Juliano? foi, foi, Fechou foi, foi tudo e a absurdo, galera cara. foi comprar É, online de forma. O índice de conversão, as taxas de conversão era muito nossa, é gigante, né? loucura. Ó, pra você ter uma ideia, a gente passou, vou dar um exemplo, eu não lembro o número de cabeça, mas, por exemplo, a gente passou de 50 pedidos num dia para 150. Assim, foi Absurdo, muito né? grande. A gente entrava muito cedo para trabalhar. Aí o que acontece? Aí começou a tinha aquelas fiscalização, só que o nosso produto se Isso. enquadrava num produto meio que de primeira necessidade. Por exemplo, a E, gente tem peça de e- e- geladeira. Cara, o cara não entendi, pode ficar sem a geladeira, né? exatamente. E daí, Mas assim, a a gente. pandemia veio como um choque, acho que para todo mundo. A gente não sabia o que ia Sim, cara. acontecer, né? Tipo, será que vai fechar a empresa? Vamos não sei o quê, como que é, né? Com você Sim. foi a mesma coisa, acredito, né? Sim, exato. Ó, aqui o proprietário aqui da MG Parts, ele tem vários, vários, vários negócios. E todos Uhum. fecharam. Todos. E o que segurou literalmente assim, as pontas foi o e-commerce, cara. Bancou todo É. o restante. Ele mesmo A, fala. a, co- aham. Né? Quer Então. falar? Continua. Não, então, ele, tipo, o que segurou as contas, assim, que deu um respiro, né? Foi a operação do e-commerce, que ajudou demais, E entendeu? hoje, eu não sei, hoje já é maior do que a loja. Já. A estrutura que tem de assistência, hoje o e-commerce é bem maior. Sim, em termos de faturamento, assim, disparado, né? Tá? Se eu não me Naquela engano, época já era do Covid? não, nada, cara. Não, da Covid? Não, ainda não. Não. Ainda não. Não, porque ele tem algumas lojas de rua, que ficam de eletrônica, essas coisas assim, então tem Entendi. muito volume, muito antiga, né? Só que aí Tem naquele dia ou naquele período as coisas mudaram, zerou, né? da Porque noite pro ali dia fechou a loja de rua, né? é, foi de faturamento de 100 para zero, né? Literalmente parou. Então, aí o Que e-commerce loucura. só meio que daí meio que veio tudo fluxo pra gente. Cara, era É, doideira embalar, né? Eu embalava, tirava etiqueta, e na época não tinha sistema igual é hoje de checkout, né? Que a gente tipo, aham. bipa o produto, já sai etiqueta, tudo, não, era tudo, imprimia etiqueta, imprimia nota, grampeava, separava, então era bem caótico. Caótico assim, mas foi uma fase de aprendizado, cara. Eu não, eu falo que a pandemia foi muito bom em relação à parte de aprendizado. Perdeu muito. A gente quebrou a cabeça no início algumas coisas, mas foi muito bom nessa Poxa, parte de mas aprendizado. caiu tudo, né? Assim, a parte Sim, boa e ruim, né? Porque caiu no sim. colo de vocês, vamos dizer assim, vocês estavam já há anos e anos se preparando, querendo ou não, né? Já estavam É, online, já estavam com uma equipe. E falando da sua empresa, da empresa como um todo, vamos falar das empresas, fecharam todas as lojas de rua sim, e não só a internet caiu em vocês, mas a empresa, né, de vocês aí caiu é. também
Porque é o único braço que ficou, aí foi Foi. online, né, cara? Foi online. Então, e assim, cara, Legal, foi ruim, claro, é muito ruim a pandemia, foi obviamente. horrível, né? Mas pro lado da empresa foi excelente em aprendizado e em crescimento. Só que assim, a gente sabia, o Daniel, não sei se você teve, sabia que isso era momentâneo, que, né? Só que da mesma Boa, forma que a venda subiu, né, exponencialmente, boa. quando começou a abrir tudo, ela caiu muito, Como né? você tratou isso, cara? Você sabia? Vocês sentavam para conversar? Como que era esse lance? Porque, de fato, um ponto da pandemia é isso, cara. Quem não teve maturidade ou não tinha história Sim. anterior à pandemia para enxergar aquilo como algo totalmente fora da curva, né, que ia uma hora acabar, né, por várias Uhum. razões, inclusive, como você falou, foi bom para o varejo, mas horrível para a saúde. Então, por outro lado, a gente fala, meu, tem que acabar logo isso, tem que voltar a Sim, abrir as sim, com lojas, tem que voltar a certeza. vida. Como que foi esse sentimento de saber, cara, tá explodindo, tá legal, tá vendendo pra caramba, mas vai acabar, isso aí vai passar. Vocês se preparavam ou falava sobre? Cara, a gente trocava uma ideia, a gente nunca, vou falar, não vou mentir pra você falar, nossa, a gente sabia que caía assim, não, de forma alguma, mas a gente sabia que essa, por dois motivos. Primeiro, todo mundo que não tinha e-commerce, que tinha uma loja física de qualquer coisa, estava correndo por e-commerce, né? Uhum. Aí começou a entrar muito pessoas sem conhecimento e começou a estragar mercado aí lá pro meio, ali um finalzinho da pandemia já começou, antes de abrir as coisas, já começou a ficar meio estranho, porque tinha muito Uhum. aventureiro queimando produto, não sabendo Sem fazer cálculo, né? fazer cálculo. E você sabe que assim, não é comprar por 10 e vender por 20 no online. Às vezes o cara tá Exatamente, tirando do bolso, né? Tem muitas exatamente. coisas envolvidas. E a gente meio que começou a ficar assim, a gente falou, opa, aí vai ter alguma coisa. Diferente em algumas outras empresas que eu conhecia, não. A gente começou em contratar muita gente para dar conta e comprar e comprar. E quando reabriu tudo, o negócio foi assim, teve conhecidos que chegou a fechar. Por Ah, causa imagino. desse. Não, assim, o pessoal achou que ia ficar sempre naquela crina ali em Exato. cima, né? Quem, Na quem crista da nasceu, tem onda ali em muita cima. gente, como você falou, o e-commerce, especialmente online no Brasil, deu um boom aí, né? Sei lá quantos anos ele pulou para frente com a pandemia, no Sim, sentido de gente que. Porque falar que vender online era bom, isso aí é muitos e muitos anos atrás. Lá em 2012, 2011, 2009, Mercado Livre, já se falava, não, tem que vender online, tem que vender online. Só que é aquela coisa, nem todo mundo tinha à disposição, igual você acabou chefiando essa frente aí na empresa. E só que chegou um momento que não era segredo para ninguém, mas que não tinha outra opção, né? Fecharam as lojas de exato. rua, fecharam os shoppings e a pessoa vai quebrar se não ter aquilo. Aí foi online. Muitos encontraram no online uma internet absurdamente fácil de vender, né? Vendia É, de tudo com uma margem ótima, conversão gigantesca, só que aquilo não é realidade, né? E hoje eu não. vejo muitos órfãos desse período, né? Que é, poxa, que eu entrei, era tão fácil, eu vendia muito mais fácil, agora eu tenho que gastar mais com ads, eu tenho a margem é menor, que na É. verdade sempre foi a realidade, né? Sim, então, exato, cara. O pessoal veio com uma mentalidade assim, colocava, vendia, porque assim, o e-commerce eu acho que ele te dá uma falsa sensação no seguinte cenário. Você Cenário. vende muito, então você vê muito dinheiro entrando, mas não necessariamente aquilo é lucro. Porque a gente até brinca aqui, Exato, no caso, o faturamento é uma ilusão, né? O que realmente paga exato, as contas é o lucro mesmo, né? Então, nem sempre um faturamento, às vezes uma empresa fatura alguns milhões, tem menos lucro da empresa que vende 100 mil por mês, né? Então, uhum, isso é fato. Então, as pessoas se iludiam com o faturamento, né? Porque entra naquele fluxo, cai ali, a pessoa não faz um- uma consultoria, não consultoria, não verifica ali, né? Eu realmente estou recebendo dessa venda quantos por cento. A pessoa simplesmente exato, colocava lá, não, eu pago 10, estou vendendo por 20, estou arregaçando. Só que ela não sabe, exato, né, outra coisa. O cara começa a vender muito, às vezes o cara está no simples, começa a vender muito, já a alíquota ele já dispara lá em cima, já estoura, exatamente. e, cara, isso só piora. Então, quando a pessoa se deu conta disso, já era tarde, né? Eu falo assim, já acaba acontecendo esse tipo de problema. E daí É. as pessoas, alguns continuaram, que né, se realmente Se se viram profissionalizaram, ali, né? analisaram e se reorganizaram e continuaram. Alguns desistiram e ainda pensam, não é, o e-commerce não é para mim, o e-commerce não vende, ou não Não dá sou, lucro. né? Então é maluco e tal.
Então é essa visão. Porque assim, ó, desde lá atrás, ô Daniel, eu não concordo com uma frase que sempre foi dita, provavelmente você deve ter escutado muito, que é muito mais barato vender no e-commerce do que na loja física. Ah, E verdade. eu não acho isso, cara. Eu acho Exatamente. Eu assim, escutava tem. bastante isso, principalmente quando a gente É, tinha loja, e também tinha loja de rua e depois passou para o e-commerce, né? E quando eu uhum, falava, olha, nós estamos abrindo e-commerce, era essa frase que vinha, ah, você é verdade, vender online é muito mais barato, né? Você não tem o ponto comercial. o ponto Veja só comercial é o que, de menos, vamos dizer assim, sim. né? Pois é, tem outras É, despesas que a loja de rua não tem, por exemplo. exato. E além de tudo, por exemplo, se você é uma loja que vende, começa a vender bem, você vai ter que ter um ponto independente disso, para você ter os seus depósitos, Exatamente. né? Não, é Alguma coisa assim. uma coisa importante, né? O e-commerce, a gente fala de e-commerce. O e-commerce, o que ele mais tem é coisa física. Você mesmo falou isso, Pois o é. e-commerce. Você vê a estrutura de uma empresa de e-commerce, cara, é mercadoria, é estoque, é gente, Exato, é exato. o online lá, que são a frente da loja, as propagandas, aquilo é a pontinha do iceberg, né? O resto é volume, é mercadoria. Então você vai hoje, pega as maiores lojas de e-commerce do Brasil, do mundo, você vai ver qual que é a estrutura dela, é um galpão gigantesco com um monte de Cara, gente lá dentro e caminhão exa entrando e saindo. exato. Você fica até assustado, fala, cara do céu, desse tamanho aí você fala, pô, É como, físico o como, negócio, mais é, físico às vezes do que a loja física. exato, o online mesmo é só ali no fechamento da compra, né? Exato. Quem você falou, No só a acordo pontinha que você vê. comercial. É. Exato. Então, mas tudo que tem por trás ali, e não é só a venda, né? Tem o pós-venda, tem cliente entrando em contato, tem que ter esse atendimento. Ô, Tem que Juliano, ter uma essa coisa parte. que a gente tem visto bastante é a preocupação cada vez maior com as trocas e devoluções, porque você citou agora, né? Não é só vender, tem pós-venda e tudo mais. Sim, Isso também vem impactando você de alguma forma, assim? Porque a gente vê que é um número sim. que ainda é subjulgado, sabe? Ou pelo menos na hora de fazer uma precificação, margem de contribuição e tal, dependendo da área que você atua, a troca e devolução é muito grande. E não é culpa do Mercado Livre, não. Isso aí é venda Não, não. online, assim, né? Ah, ele Sim, estimula sim. a troca. Mas hoje é assim, né? A Amazon aqui nos Estados Unidos faz dessa forma, porque é o que faz a pessoa comprar, ela ter a certeza de que, ó, se não servir, se eu não gostar, eu posso trocar. Então, o índice de conversão acaba aumentando por isso, por essa facilidade. Uhum. É, isso você percebe? Os seus produtos também têm uma grande devolução? Sim, Daniel, nos últimos um ano e meio, a gente tem observado isso. A gente sempre trabalhava com a taxa de devolução em torno aí era 2,83, né? Não passava Tá, disso. Esse ano está em 4,6. Mas é tá. aquilo que você falou. O pessoal compra, como tem tanta facilidade, é que nem você falou, eu acho que realmente não é culpa do mercado até certo ponto. Porque assim, como o mercado está tão fácil de compra e troca, né? As pessoas não se Uhum, atentam. No caso, eu falo do nosso segmento aqui, eu tenho um pouco mais de conhecimento. É um segmento um tá. pouco mais específico, porque assim, ele vai comprar uma peça de uma máquina, a máquina dele tem um modelo específico, tem uma versão específica, então ele tem que funcionar, ele tem que comprar a peça específica para a máquina dele. Ele simplesmente, às vezes o cliente ele entra, ele não, porque assim, você também, além de você ter um sistema, você também é comerciante. Então você sabe Sim. como é que funciona. Ele simplesmente você pode ter uma descrição boa, pode ter uma foto legal, explicando tudo, ele clica, compra, chega lá e fala, bem errado. Aí, por quê? Então isso facilita também o cliente não ter fala, não, deixa eu analisar. Como tem essa facilidade, ele fala, eu vou comprar aqui, às vezes não é nem na maldade. Ele compra, simplesmente a chegar, não devolve. Então eu acho que isso tem aumentado a devolução, né, Uhum, nessa parte uhum. de das compras, mas Muita facilidade, né? é Acaba exagerando, né? isso, mas por outro lado, a quantidade de venda também tem aumentado. A quantidade de venda aumentou mais do que a nossa devolução. Então, proporcionalmente, né, falando, eu acho que ainda está dentro de uma margem assim aceitável. Mas tem dia e outra coisa, o cliente está muito impaciente. Às vezes ele compra com o tal do chegar amanhã ou entrega hoje. Ele compra e por algum motivo, porque assim, como o nosso fluxo maior ainda é e-commerce, ainda é os marketplace, então a gente Uhum, depende, é meio que escravo deles em algumas coisas. Até mesmo exato. produtos que vêm no full, atrasa lá para sair, o cliente já vai lá e cancela. Às vezes o mercado não é nem enviado, já está cancelando.
não Cara, posso esperar, alguma coisa nesse sentido. Então o cliente também, ao meu ver, uma está ficando urgência. mal acostumado. Mal acostumado, falando, não é nem urgência muitas vezes, é mal acostumado, né? Então, mas isso é bom, cara, pra gente. Eu particularmente, eu não me lembro a última vez que eu comprei numa loja física, de verdade, É, né? não, e Então, isso, se eu olhar para frente, vamos projetar isso para daqui 2 anos, 3 anos, só porque é aumenta. amanhã, né? É, Só aumenta, é aumentar a gente comprando, cada vez mais comprando, e pontos, por exemplo, a entrega é algo core do negócio, né? É central. A sim, velocidade de entrega, a tendência não é aumentar a velocidade, sim. aliás, o tempo de entrega, é É diminuir, né? Cada vez diminuir. mais Sim. rápido a entrega, seja Ó, abrindo mais fulfillment, ou enfim, seja sim, como eu for. fico impressionado muitas vezes. Porque assim, mesmo a gente morando numa cidade do interior, que seria muito mais fácil, Uhum. eu vou comprar tal coisa, eu vou ali no centro, compro, eu vou em tal loja. E muitas vezes está na correria dia a dia, eu compro de manhã, no outro dia de manhã está aqui. Então, Impressionante. eu demoraria mais tempo para ir buscar, às vezes para encaixar, vou pegar uma hora do almoço, eu vou lá correr, né? E acaba Verdade. muito E mais ó, prático você Juliano, fala assim, ir para a volta para cidade. sua história, até para você É, comparar o que é no passado hoje. É que tem gente que de repente já começou hoje, né? Depois da pandemia, principalmente. sim, sim. Lá atrás, ele não dá para imaginar uma coisa que você falou como agora, que alguém aí que você falou Maringá. Maringá, é isso? Isso. Você comprar e receber no dia seguinte algo pela internet, né? Você comprar pelo celular com alguns cliques e receber, cara, isso Ah, não dava nem para imaginar, não, isso aí é seria irreal na impossível. época. Você Exato. pegar o Juliano lá de 2013, 2012 e falar, Juliano, nós vamos entregar em um dia, cara, para qualquer lugar do Brasil. Ah, Jamais. gente, não tem, Mentira. só se for de avião, né, no helicóptero, mano. Cara, são coisas assim, né, que as coisas Sim, mudaram. Por isso que eu fico pensando, cara, o que é daqui realmente 2 anos? Não é nem muito. 2 anos foi ontem, né? Então você, cara, 2 anos para frente, o que se vai ganhar, né, de velocidade de entrega, de tudo mais. Em contrapartida, até eu quero a sua opinião comparando o passado com hoje, né? A gente está falando aqui, comparando o passado, a entrega está mais rápida, e tal. Se a gente fosse fazer uma projeção, comparar 3 períodos, né? O passado, como está hoje, o que você acha para frente? O que uhum, você acha que são as grandes mudanças que você vem sentindo, que acha que vai sentir cada vez mais? Sabe, sei lá, o Eds era barato, um exemplo clássico, né? O Eds era barato, tá ficando cada vez mais caro. Coisas desse tipo. Você sente alguma coisa além do Eds? Enfim, sinto. como que é Eu assim? vejo assim, o mercado como um todo, na minha visão lá atrás, era mais difícil de você operar, mas era mais fácil de você vender em que sentido? Você antigamente você fazia um anúncio e ele pertencia a você, vamos dizer assim. Isso eu estou de novo dizendo dentro do marketplace. Não tem Tá. a gente tem o site também que vende razoavelmente bem, mas ainda o volume é maior no e-commerce, né, por N motivo. Você fazia um anúncio, aquele anúncio pertencia a você. Então você conseguia ali ter uma qualidade melhor, né, um contato mais. Isso lá atrás. Só que a operação era muito difícil, né? Que nem você falou, demorava para entregar, não tinha evolução tecnológica para como é hoje, nem se compara, Uhum. né? Que nem você falou, o Não, e-commerce, na minha visão, absurdo. cara, ele evolui num ritmo alucinado, cara. Ser uma tecnologia hoje, daqui a um ano, essa tecnologia já foi esmagada por outra, né? Em termos Verdade. de, né? Porque assim, muitas empresas grandes viraram o olho para esse segmento e estão investindo muita grana nisso. Então está evoluindo Uhum. muito. E eu falo assim, aí com isso, você tinha mais ali, você conseguia meio que, como eu posso, assim, o cliente meio que era seu, vamos dizer. Porque você tratava bem, você tinha um anúncio. Foi mudando as coisas e assim, começou com a Amazon vindo para cá, né? Aí começou o catálogo, aí o catálogo já é uma briga de foice, vamos dizer assim, né? É. Pode mais e, né, É um quem, né? perigo gigantesco, né? De Exato. briga de preço. Isso, o tal do catálogo, buy box, na época que era B2W ainda, Não, tal, o não, famoso buy box começou ali, né? não. E É. até antes da Amazon. Aí, beleza, aí foi vindo, e hoje eu até brinco aqui, que eu falo assim, a gente tenta converter os clientes do marketplace para a gente direto, com certeza. Só que eu vejo assim, Daniel, o cliente do marketplace, dificilmente ele vai virar um cliente seu, porque ele é cliente do marketplace. Ele está Uhum. acostumado a comprar lá, ele sabe como é que funciona, né? E assim, eu vejo que com a entrada do catálogo, não importa mais se você tem um anúncio bom, uma foto legal, cara, é preço.
né? E pro marketplace em si, eles é ótimo, né? Quanto Quanto mais, menor o quanto preço, menor, mais o mais cliente vai fica feliz, né? vender. Se vende comigo, vende com o outro. Então, eu não sei até onde isso vai parar. Eu fico meio assim triste porque perde-se um pouco de qualidade, eu tô com certeza, né? Hum, Porque você consegue dar um suporte melhor para um cliente, tendo um atendimento mais. Pelo menos a nossa empresa sempre é, focou no atendimento. A gente é. nunca só vendeu as peças. A gente vendia e sempre dava assistência quando o cliente Assistente. precisa, né? Eu Ligava. acho, Juliano, que isso, É, isso é uma escola de vocês. Quem tem que a gente brinca, na barriga no balcão, quem tem loja física, já lidou com o público no passado, igual a raiz de vocês é essa, né? A escola, sim. vamos dizer. Sempre vai valorizar o tratamento do cliente como o seu, assim, de forma, eu quero tratar bem, eu quero resolver problemas que podem acontecer, eu quero resolver, eu quero estar junto, né? Uhum. Então, daí você consegue um contato mais fácil. Hoje já não. Então, essa que eu vejo a mudança grande. Lá atrás, o cliente era um cliente. Hoje, está se passando para um. Chegando um momento que está virando simplesmente um número ali, É. né? E é nem porque a gente quer, não. É porque o mercado, ele não quer saber se o cliente é bom, se o cliente é ruim, se o cliente. Não, ele quer saber de vender. Se o cliente pagou, não importa, né, e É. como o cliente pagou. Então, eu vejo essa diferença. E eu acredito que daqui para frente vai ser cada vez mais. Uhum. Vejo algumas tendências, né, de alguns clientes. Tem algum ou outro cliente que realmente ele quer um atendimento diferente, ele vem atrás, mas a maioria, eu vejo assim que o cliente ele quer preço e prazo, não importa. É. Então ele Pô, vai comprar na onde tem preço e prazo. E isso. aí que entra o full, né? Exatamente. Então, porque não tem como a gente falar assim, não tem como a gente ser hipócrita e falar assim, não, a minha distribuição é melhor que o do Mercado Livre. Jamais, cara. Não Exatamente. dá. Não tem Não como dá, competir, né? não tem como competir. Então é aí que você tem que estar. Você não pode abandonar esse lado, mas ao mesmo tempo você não pode também bater de frente e falar assim, não, não vou mandar para um fulfillment da vida, não, porque estou pagando muito. Cara, faz o seu custo, vê certinho, se é viável, manda e seja feliz, cara. É Não, uma não, não, potência exato. Então eu vejo isso, Daniel. O e-commerce, que legal. nem você falou, a tendência, uma coisa que eu tenho percebido, pessoas de mais idade tá comprando mais. A gente não tinha Hum, esse público, de o pessoal de mais idade comportamento, né, tinha, de compra. exato. Então, o pessoal da minha época, da sua época, né, está ficando um pouquinho mais, né, já começa a vender, comprar também, já é um público que compra mais, né, cara? É. Então, e outra coisa que eu vejo também, não sei se você vê dessa forma, muitas empresas e até os marketplace realmente estão focando nesse público, que é quem realmente tem grana para gastar. Isso que eu ia falar, tem É, poder de compra, né? um poder Porque de você compra, vê isso. muitos softwares ou mídias sociais, você tem volume. Mídia social, por exemplo, você vê muito jovem, aí você tem lá, às vezes depende do material que você põe, tem muita curtida, tem muito não sei o quê, mas É, converter em venda mesmo não faz não barulho só, faz. né? Quando Exato. você lida com um público com poder de compra, né, mais direto ali, poxa, você tem uma conversão muito boa, né? Alguém que Uhum. realmente vai comprar muito, muito bacana. Mas legal, E, legal ver sua visão desde lá de trás e tem muita coisa interessante. Você falou muita verdade, hein, cara? e ainda assim, eu vejo pelo meu segmento, que a gente até brinca que o nosso segmento, ninguém compra uma peça no nosso segmento feliz. Porque é alguma coisa que estragou, É entendeu? verdade, Então a conversão é pior ainda. Então um jovem não vai comprar o meu produto. é Né? verdade. O motivo da compra. Exatamente. O cara, a gente até brinca aqui, né? Que assim, tem as campanhas, tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Black e tal. Cara, a gente até participa de uma coisa ou outra, mas não é porque tá numa promoção que o cara vai comprar uma peça para deixar guardada. A gente até faz uma brincadeira interna aqui, né? Dia das Mães, né? Compre uma bomba de água da sua máquina e dê pra sua mãe de presente, tá? Não faz sentido, cara, né? Então o cara vai comprar ali, não ódio. Ou é quando a esposa tá brigando com o marido, ou quando o marido tá brigando com a esposa para comprar alguma coisa que tá estragado, tá Exato. funcionando. E aí Então, o prazo de entrega também é muito importante, né? Porque ninguém fica exato. feliz em esperar com o equipamento quebrado ou defeituoso, né? Ele quer receber, quer Exatamente. arrumar o quanto antes, né? Cara, fala pra uma esposa ou um homem que lava roupa, pra ele lavar roupa na mão pra você ver. Cara, vai ficar louco. Exatamente. Então é isso que a gente fala. Então, esse público que a gente busca, mas ao mesmo tempo, com esses detalhes que você comentou, né? Que o povo está muito imediatista, mas é a tendência do mercado.
O É, pessoal tá comprando mais no e-commerce? Tá, mas tem esse ônus aí junto, né? Que tá vindo. O pessoal quer rápido, o pessoal não tem tempo de sair, tá? Principalmente quem mora em grande cidade, que é mais fácil, muitas vezes, ele comprar na internet, é mais rápido do que ele pegar um trânsito e buscar uma peça sem ou um dúvida. produto. Partindo para o final aqui, Bora. duas coisas, né? Depois, por último, eu queria que você falasse da Magic, como que a gente conseguiu junto com você, quanto tempo a gente está junto. Claro. Mas antes eu fiquei curioso com o negócio que você falou no começo. Você morou fora, cara, no começo aí da sua Sim, jornada? eu tive minha época aí de imigrante, vamos dizer assim, né? Aham. Eu Para onde você morei foi? 2 anos. Época de juventude, tava com meus 20, 19, 18 anos ali por ali. Aí uns amigos falaram, tá, vou ficar rico, vou embora pra fora, né? Que nada, né? Foi uma experiência fantástica, não me arrependo nem um pouco, fiz muitas amizades, aprendi muito, cresci muito Para onde você foi? e fui para Portugal, Espanha e Legal. Portugal. E, Dois cara, anos. mas foi Bom, muito legal. Fiquei muito pouco na Espanha, muito mesmo, coisa de semanas, mas realmente é, fiquei 2 anos, né, em Portugal, aprendi muito ali. Então, assim, foi uma época fantástica, mas e assim, mesmo lá eu não vi essa época, não tinha o e-commerce lá ainda, porque assim, eu lembro de algumas sim, coisas, é, hoje quando a gente olha, não tinha também, cara, não era só o Brasil que era atrasado nessa parte. é, Lá ainda não tinha, essa facilidade. Tinha algumas tecnologias que aqui não tinha ainda, mas fora isso, também era atrasado. Mas, foi uma experiência de vida, vamos dizer assim, não é nem eu fui trabalhar em outro segmento totalmente diferente, você sabe quando sim, vai para fora você se mas soma também para sua vida nossa de senhora, alguma forma, demais, né, cara. cara? Eu fui embora, eu falo assim, eu era um moleque, literalmente, e voltei embora uma pessoa muito mais centrada, mais cabeça mais, assim, no lugar, porque você é moldado no ferro e fogo, né, não tem é É, você por você e é acabou, na cara. vida prática mesmo. Exato, é. A vida Isso de é legal. verdade, ela não é bonita, ela é dolorosa, né. Exatamente. Assim como a gente vê muita gurus, né, que se falam, muitas pessoas querendo ensinar a vender online, mas, cara, É, não tem noção de que é muito dolorido, não só online, sim, construir coisa, né, Juliano? Construir sim, algo, qualquer com coisa, certeza. é É, difícil, né? eu tenho cuidado em falar sobre gurus, porque a minha opinião é um pouco, vamos dizer assim, polêmica sobre isso, né. Eu É, acho que tem pessoas sérias, com certeza, tem pessoas que tem. fazem um serviço fenomenal no mercado, mas uma boa parte é só para ganhar dinheiro e não está É. importando se a pessoa está tendo prejuízo ou não, ela quer ganhar o dela e boa. Você Então veio lá de eu penso trás, assim. né, cara? Você veio de uma época, principalmente, poxa, pré-pandemia, não tinha nada disso, longe disso, de construção do zero, o próprio Mercado Livre crescendo, oportunidades Sim. acontecendo, né, cara? E até uma coisa engraçada, você citou aí de viajar para fora. Em 2007, quando eu vim pela primeira vez dos Estados Unidos, eu lembro que naquela época a gente viu, eu e minha esposa, nós vimos uma loja Zappos, que era a loja de calçado, né? Minha família já é da família que vende calçado, meu avô vendia calçado na feira, sei lá, muitos e muitos, muitos anos atrás. E eu cheguei aqui, junto com ela, a gente observou e falou, caramba, a Zappos era uma loja de calçado, vendia online, era gigantesca, assim, né? E a gente, cara, um americano muito louco, né? Como é que pode comprar calçado pela internet, né? Você não põe no pé, você não vê, nunca isso vai dar certo no Brasil. Sim. Estávamos nós também, depois de acho que nem um ano, 2 anos, assim, já a gente com a nossa loja também de calçado no Brasil vendendo online, né? Porque de fato muda rápido, o aprendizado de algo desconhecido, a primeira vez que você olha, parece realmente algo, cara, não dá para fazer, ou não acha, não tem como fazer. E aí você vai aprendendo. Então, quem está até tentando vender no Mercado Livre, ou seja lá onde for online, né? E olha, de Uhum. repente, a margem não fecha. Não fecha desse jeito aí, cara. Mas se você começar a Claro. construir, organizar, pensar, é empresa como toda empresa, não é festa, não é brigar lá por preço de Não. forma louca e ganhar volume, como você falou, né, o faturamento, que legal, eu sou o primeiro, eu sou. Cara, o que importa é construção a longo prazo, né, cara? Uhum, com certeza, é. É que nem eu falei pra você, o faturamento é ego, né, cara. Então você tem que É, tomar cuidado com isso. Muitas vezes você infla demais seu ego ali e de repente você vai que você parar pra pensar, pra ver, já às vezes é tarde demais. é tarde demais, é Então, difícil. E mas é dinheiro. Cara, nós estamos falando de família, de dinheiro, de vida nossa, sim, né, cara? Você quebrar uma empresa não é.
cara, pode ser devastador para sua vida inteira, né? Você quebrar financeiramente, investir seu sonho, o sonho da sua família. Às vezes você pega em casa e fala, olha, o dinheiro que a gente ia fazer tal coisa, ia construir tal coisa, ou, enfim, aplicar em outras coisas, eu vou colocar num negócio, porque, sei lá, porque eu vou comprar e vender mercadoria. E, cara, Uhum. depois de anos trabalhando de graça, que a pessoa trabalha de graça, de repente quebra, perde todo o dinheiro, cara, é devastador, né? Pode ser devastador. Sim, é, Então tem exatamente. que. Tem que tomar cuidado, né? Então, Exato, porque é exatamente por esse motivo, Daniel, que eu tenho a minha opinião dos gurus. exatamente. Você Porque tem, você tem o pé no chão. você mexe com o sonho de uma pessoa. E quando você mexe com o sonho da pessoa, eu acho, e na minha visão, você não pode, você tem que tomar cuidado, você tem que ser justo e Exato, honesto, cara. Porque sonho é exatamente. um negócio delicado. É a nossa vida, Né? né, que tá aqui. É, E, exatamente. a- e agora, assim, falando de Magic, do tempo. Quanto tempo que você tá. Que nós estamos juntos aqui? Daniel, Eu, eu tava pensando nisso agora há pouco, cara. Eu não me lembro. Foi que faz muito tempo. Na época, a Magic não era nem Magic que o foco era hoje, né? Eu nem, exatamente. eu, falar a verdade, eu tava tentando lembrar como é que você chegou em mim, porque você que veio, eu não lembro como é que foi. Eu sei que eu É, tenho histórias aqui, eu e você no WhatsApp aqui, de acho que 2 anos, 3 anos quase, alguma coisa é, assim. exato. Eu tenho que pegar o WhatsApp para ver ali, para ver qual que é essa Tá. data. Mas, cara, veio no momento assim que eu acho mudou completamente. Eu até brigo com você até hoje que você não pode descontinuar aquela ferramenta sua de compra, que eu acho muito importante, Do né? estoque Porque assim, local, né? porque para mim mandar para o full eu tenho que ter o estoque local, então eu também tenho que fazer um bom gerenciamento do estoque local, né? Sim. Mas tá bom, eu entendo o seu ponto aí, Mas que tá tem lá, que mas focar tá lá. numa coisa. Agora, mas tá lá, tá lá, Tá. nem mais no plano, ela já tá na ação para dar continuidade. Glória, obrigado, obrigado. Então, assim, veio numa época que, assim, eu perdia muito tempo para fazer compra com o fornecedor. E quando Tá. você me apresentou essa ferramenta, eu fiquei, pô, mano, eu preciso disso agora. Agora, pum, na cabeça. Porque, assim, às vezes eu demorava, sei lá, um dia para fazer. Porque, assim, ao meu ver, é assim. Para você fazer compra com um fornecedor, não é basta você, 10 desses, 5 desses. Não, você tem que fazer um. Vendeu, não vendeu, como é que tá, faz muito tempo, pá. Né? E tinha muito estoque parado. E quando veio a ferramenta, eu falei, pô, isso vai me ajudar demais. Cara, desde então, eu não fiz mais nenhum pedido, desde quando a gente começou, fora da Magica. Eu uso a Magic, faço os cálculos, aí, claro, faço aquele ajuste, perco um tempo mais aonde? Vendo assim, opa, esse produto aqui é sazonal, essa época agora, porque o sistema ele vai calcular sistema, né? Ele é média e tal. Não, mas esse produto Exatamente. aqui, aquele feeling que não tem sistema que vai pegar. Ó, essa época aqui, esse produto tem tendência de cair. Então, onde eu vou pedir 100, eu vou pedir menos. Então, eu passei a focar nesse detalhe. É a parte Perfeito. bruta ali de tabela, Excel, tal, né, diminuiu drasticamente. E depois que veio o Full, porque quando a gente começou no Full também não, né, a gente mais ou menos se baseava pelo Mercado Livre, que vendia e tal. Aí depois que veio vocês começaram a focar no Fulfillment, cara, foi fantástico. Tanto que hoje, até essa semana a gente estava conversando sobre o negócio do estoque lá. Por quê? Porque assim, hoje eu já faço assim, eu tenho a minha como quando começou o Full era mais difícil aqui porque não tinha, a gente enviava por conta própria. Então a gente tinha essa dificuldade ainda mais. Agora, uns 3 meses para cá, o Mercado Livre faz a coleta. Então facilitou, cara, maravilhosamente. Então eu posso mandar qualquer dia, tendo agenda lá eu já mando e tal. Então geralmente a gente sempre faz assim: tem um pedido pronto, um pedido para ser montado e um pedido que tá pronto dentro da Magic, só esperando um desses dois passar o próximo para o próximo, tipo um coletar um que tá pronto para poder ir. Então, exato, Passa para frente. passa para frente isso. Para quê? Porque como o Full agora coleta direto, né? Eu coleta de um dia de manhã aqui, no outro dia de manhã já tá entrando no Fulfillment, quando dá tudo certo. Então isso facilita demais. Então, com os cálculos da Magic, da forma como ela apresenta, cara, mudou a minha forma. Eu não perco mais aquele absurdamente tempo. De novo, eu perco tempo naquele detalhe. Ó, esse produto aqui vendeu bem porque eu tive que fazer uma campanha aqui, mas eu não vou continuar fazendo esse preço. Então, vou mandar menos. Entendeu? Então, Perfeito. de novo, e aqueles gráficos que tem dentro que você consegue verificar, ó, a curva de, né, o crescimento, as sugestões, cara, isso me ajudou de uma forma, assim, é, não tem explicação. Que Que esse, de legal. novo, o meu maior problema hoje é tempo, né? Eu acho que de todo mundo.
Eu queria poder fazer tudo, só que não, a gente não consegue. Então a gente tem que focar em algumas coisas. Então, onde eu posso ganhar tempo, né, em tempo com qualidade, que é o que a Magia acaba entregando para mim, né? Eu falo para mim porque só eu que uso pessoalmente, não é nem ninguém, só eu que uso. Então eu sei o que realmente eu consigo, aonde a Magia me ajuda. Então cara, eu não, eu fico até preocupado se um dia não tiver magia, o que que eu vou fazer? Né? Porque assim, a gente se acostuma com coisa boa. Isso é fato, né? Então, espero que isso, né? Eu acredito que você não. Porque assim, qual que normalmente acontece, viu, Daniel? Fica aí uma É. crítica aí, né? Bora. Então, quando cresce, o que acontece? Vai lá e vende para uma gigante. Essa gigante acaba com o projeto, entendeu? Já passei por isso Já três, tiveram vários exemplos, né? já E-commerce. passei por três empresas que aconteceu isso, e duas delas o Mercado Livre comprou e acabou com elas, que eram fantásticas ferramentas. E, cara, espero que se você fosse, não vou falar para você não fazer, porque, né, dinheiro é dinheiro, não posso ser hipócrita também, Uhum. mas que você fique um pouquinho mais aí para ajudar a gente, entendeu? Que legal, cara. Quem diria, Juliano? Bom, primeiro, obrigado. De coração, agradeço o tempo que você está com a gente. Porra, é uma honra, cara. É uma honra. E Imagina. quem diria o Juliano lá de trás, se aventurando em Portugal Pois é, e, de repente, construindo, encabeçando o movimento de uma empresa para o e-commerce, ganhando tanta experiência, podendo hoje falar com propriedade. E essa escola que você fez, não existe essa escola, na verdade, né? Não se não. aprende a não ser no dia a dia, né, cara? Hoje eu trabalho com uma equipe muito foda aqui, com tudo, né? O pessoal é muito bom aqui no que faz também. Legal. Tem pessoas aqui mais velhas, tem pessoas novas que, cara, é muito loucura a visão de cada um. Então, você tem que ter uma visão mais nova, né? Porque o Sim, mundo sim. tá, né? E ao mesmo tempo você tem que ter o pé no chão, né, olhar para trás e falar, não, opa. Então, não é sozinha. Hoje o e-commerce aqui não é sozinho. Não é o Juliano, não é nada, é uma equipe muito foda que tem aqui por trás mesmo. Legal. Mas, cara, é assim, é muito bom. Eu falo para quem não tá no e-commerce, vem para e-commerce, não é fácil, não vou mentir, vai ser, não, pelo contrário, vai ser muito difícil, mas é satisfatório. Então Ah, que legal. eu gosto muito, gosto de compartilhar muito, porque eu aprendi muito com as pessoas compartilhando comigo as coisas de e-commerce. Eu não tenho, eu acho fantástico quando a pessoa não tem medo de esconder, porque assim, Daniel, não sei se você pensa assim também, mas quando você compartilha, você mais ganha do que você dá, Sem dúvida. Sem dúvida. né? Então, E, esse é meu e outra, tem pensamento, cara. tanta coisa difícil. Você falando aquilo, você não está. Você só está, de fato, tirando um pouco de leveza do seu, de passar para o outro, ganhando em troca de experiências. E Sim, aquilo não é decisivo no sentido, cara, não vai tirar a obrigação de trabalhar bastante. Né? Você não vai passar informação para uma pessoa e essa pessoa vai te passar, né? No sentido, não, cara, é tanta coisa que o dia a dia te carrega, te traz, que se você também ficar sozinho, guardar, você acaba não trocando e acaba não ganhando, né, cara? A com gente não certeza. é. E é dinâmico, cara. Você falou uma coisa legal, na sua equipe aí tem gente mais nova, tem gente mais velha. Cara, todo mundo pode contribuir. Eu tenho muitos amigos, Juliano, que são da época mais antiga ainda do calçado, lá da rua, gerentes, ex-gerentes de loja, né, de, sei lá, de 30 anos atrás, né? E se você conversa com uma pessoa dessa, você entende, é muito legal, assim, já tem amigos que foram gerentes de loja, bem tradicionais, assim. E ele não entende nada do e-commerce, a princípio. Só que quando você começa a traduzir para ele, porque antes você tinha lá um calçado, sei lá, que, esse calçado aqui eu não estou vendendo bem. Como que você identificou que esse calçado não está vendendo bem? Porque eu passo a mão ali na caixa, a caixa tem poeira. Eu sei que não está vendendo bem. Entendi. O que você faz quando esse calçado não vende bem? Eu ponho ele na frente da loja, numa pilha lá, né? E põe Sim, uma placa lá, tal. Isso vai uma banca, né? Que se chama, e põe uma placa lá, faz uma promoção. Então eu tenho bastante estoque, eu ponho ele para vender lá. Aí você explica para essa pessoa, no e-commerce também dá para você fazer, né? Você pode identificar através do, sei lá, do sistema, alguma coisa, isso aqui eu tenho estoque, não está vendendo bem. Então, eu consigo colocar na frente da loja, eu sei, consigo fazer uma promoção, consigo fazer um ads, que é como se eu pegasse ele e colocasse na frente da loja. Enfim, você vai traduzindo o que é o varejo tradicional. O que significa isso no e-commerce? Você manda e-mail, dá para mandar e-mail? Aí você conversa com os caras, pô, dá para mandar um e-mail falando que eu tenho uma promoção? Dá, cara. E aí você vai. sim. Essa tradução
que você vai juntando o mundo tradicional do varejo com o e-commerce e potencializa tudo, porque na verdade é uma regra só, né? Você precisa vender bem, tratar bem a clientela, né? Manter tudo bem organizado, bem exposto, bem girando, e é o motor que faz o varejo, né? Exato. Uma das poucas críticas que eu tenho com o e-commerce é porque porque assim, o que dificulta muitas vezes, dá medo nas pessoas são os termos. Um benchmark, É é, is- verdade. é, tipo custo por clique, CPC, e é Exatamente. muito. A Então COS, isso é a tacos, COS, tacos. então as pessoas ficam meio assim, meio achando que é um bicho de sete É cabeças, verdade. né? Então, eu acho isso aí é uma crítica que eu faço ainda, que eu tento sempre, quando possível, né, abrasileirar as palavras. Eu sei que tem coisa que não tem como mesmo, mas Exatamente. isso gera alguns medos nas pessoas. Mas não é nem um bicho de sete cabeças, é só ali você né, acabar verificando o que é. E muitas vezes é uma coisa que você falou, a pessoa já faz há 20 anos, 30 anos, e ela agora está com um nome diferente, mais bonito. Só isso. Exatamente. É a mesma coisa. A base é a mesma, né? Exato, exatamente, Juliano, é isso aí. cara, obrigado. Já vai Imagina, quase Daniel. uma hora aqui, cara. Uma honra poder falar contigo e mais Imagina. ainda poder ter você como parceiro aqui da Magic. Cara, eu que agradeço o bate-papo, foi muito legal, gostei muito. E, de novo, obrigado por estar com a gente aí todo esse tempo, né? Por ajudar a gente. Então, eu falo que toda parceria ela não tem que ser só de um lado, tem que ser uma troca, uma mútua. Exatamente. Então, é bom para você, é bom para mim, e, né, então eu acho que é fantástico, cara. E assim, Legal. não desiste do projeto lá do estoque local, O tá? estoque local E, tá, é fundamental. E você é um dos e, caras que dá mais energia, é importante. Ainda mais ó, com esse e vídeo aqui, vai dar mais energia. Que honra, cara, ouvir isso. Obrigado, Juliano. Um abraço.